A mídia tradicional, que parece uma sucursal de divulgação de pautas do Partido Democrata, já há algum tempo propaga a informação de que 97% dos cientistas concordam que há aquecimento global causado pelo homem e isso é perigoso. A ideia é que há mesmo um consenso científico e nem precisamos mais discutir esse assunto. Precisamos rapidamente restringir a liberdade das pessoas, cobrar mais impostos para que os bem-intencionados e honestos políticos de todo o mundo resolvam esse problema pra gente. Quem ousar questionar isso claramente é um terraplanista anticientífico que quer matar pessoas com sua burrice e incapacidade de entender a ciência de verdade. Sendo ciência, nesse caso, lógico, aquela que só os jornalistas de esquerda sabem, porque nem cientistas mesmo concordam com isso. Essa colocação, feita hoje por socialistas no mundo todo, foi lançada ao patamar de verdade socialista absoluta com um tweet do parasita mor Barack Hussein Obama, feito em 2013. Nesse tweet ele fala textualmente que 97% dos cientistas concordam. Mudança climática é real, feita pelo homem e perigosa. O Obama até anexou um link para um artigo científico. Mas será que isso é verdade? Esse artigo diz mesmo isso que os socialistas estão interpretando? Somos todos nós um bando de idiotas e devemos rapidamente começar a obedecer governos para o nosso próprio bem? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Existe mesmo consenso de 97% dos cientistas sobre as mudanças climáticas? A divulgação do parasita Obama foi mais longe, mas quem primeiro teve essa ideia foi outro esquerdista democrata, um parasita de alcunha Al Gore, candidato derrotado do Partido Democrata nas eleições de 2002. O cara perdeu só por um punhado de votos e, acho que devido à depressão, resolveu se virar para o extremismo esquerdista. Criou em 2006 um documentário sobre o que se chamava na época de aquecimento global e depois virou mudança climática. Foi nesse documentário que ele previu a grande inundação da Flórida e de Manhattan em 2014, só para você ter uma ideia de quão tosco era a coisa. Mas a mensagem era exatamente a mesma de hoje. O mundo está acabando, a ação do homem está aquecendo o planeta e vamos todos morrer, a menos que vocês entreguem todas as suas liberdades e paguem impostos astronômicos para os políticos socialistas. O documentário que ele produziu tinha tantas previsões estapafúrdias que virou comédia hoje em dia. Mas não foi o suficiente para afastar os esquerdistas que ainda querem usar o tema clima para tirar liberdade de pessoas. Lógico que não seria capaz. A ideia de uma crise iminente, que vamos todos morrer se vocês não me obedecerem, é tão antiga quanto útil para políticos. Ao longo da história, aconteceu inúmeras vezes. A coisa toda começou com um cientista britânico chamado Thomas Malthus, ainda no início do século XVIII. Ele fez uma conta simples. O crescimento populacional humano é uma progressão geométrica, enquanto o cultivo de alimentos é uma progressão aritmética. Quem já estudou progressões no colégio sabe que progressões geométricas crescem muito mais rápido que as aritméticas. Então, lógico, fatalmente em algum ponto do futuro iria faltar comida, haveria uma grande catástrofe e pessoas iriam morrer de fome. Lógico, políticos rapidamente usaram a ideia do Malthus. Temos que fazer coisas para impedir essa catástrofe. Você, cidadão, tem que me dar um pouquinho mais da sua liberdade para salvarmos o mundo. As propostas na época eram terríveis, iam na linha da eugenia, controle populacional forçado e coisas que hoje consideramos abjetas. Coisas do tipo, se você tivesse um QI abaixo de tanto, você seria proibido de reproduzir. Mas isso não importa para o parasita político. Tudo que ele quer é que você acredite que ele é a salvação, porque assim ele tem o poder de roubar você facilmente. Felizmente, na Inglaterra, o sentimento de liberdade triunfou e muito poucas das políticas idiotas propostas por esses malthusianos na época foram de fato implementadas. O problema da fome mundial de Malthus, não preciso dar spoiler para vocês, nunca aconteceu de fato. Afora países socialistas que, pela intromissão catastrófica de governos na produção de alimentos, geraram sim fomes e mortes em vários lugares,
Rússia, Ucrânia, China, Camboja, vários países da África, a quantidade de comida cultivada cresceu no mundo todo para acompanhar a demanda. Não é nenhuma surpresa isso. Explicamos esse ponto no vídeo sobre o Thanos. Tem gente demais no mundo? O livre mercado e a ciência sempre são capazes de resolver esse tipo de problema. Se tem mais gente e tem pouca comida, o preço da comida sobe. Isso significa que existe agora um incentivo para pessoas produzirem mais comida. Quanto mais falta de comida existir, maior o incentivo. Mais pessoas vão colocar os seus esforços físicos e mentais para resolver esse problema, com o único intuito de ter lucro. Vão se esforçar para cultivar mais áreas, vão se esforçar para inventar novas formas mais eficientes de cultivar comida, porque isso dá lucro. E esse esforço vai acabar criando comida suficiente para alimentar todos, com aumento de preço sendo apenas algo temporário, um estímulo necessário na economia. Tem sido assim desde então. Desde que o mercado de comida seja deixado livre, o que a maior parte dos países geralmente faz, não falta comida. Tem gente passando fome no Brasil apenas porque o governo praticamente comunista daqui impõe impostos altíssimos em alimentos. Ah, mas eu vi que agricultores de tomate jogaram fora toda a produção. Capitalismo traz desperdício. Ao contrário, o capitalismo traz eficiência. Se não havia mercado para o tomate, levar esse tomate até a feira para vender seria custoso demais, ineficiente e aumentaria o custo para todo mundo. Se realmente houvesse gente próxima precisando de tomate, ele não seria jogado fora. Agora, levar o tomate de lá até onde alguém precisa em algum lugar do mundo é todo um outro custo. Se você quer, você pode ir lá na estrada que o cara jogou o tomate fora e pegar. Mas, mesmo superada a previsão pessimista do Malthus, outros adotaram ideias similares ao longo do tempo. Criou-se até um nome para isso: malthusianismo. Aqueles que vendem a ideia de que o mundo está para acabar, prevendo uma crise iminente, e com isso tentam te vender coisas, limitar sua liberdade, roubar mais imposto. Eu me lembro, ainda pequeno, na década de 1980, quando se falava que o planeta iria congelar devido à chuva ácida e ao resfriamento global. Precisamos aumentar impostos e limitar a liberdade das pessoas para resolver isso. Depois, nos anos 90, o planeta iria acabar porque o buraco na camada de ozônio iria crescer e todos nós iríamos fritar com raios solares diretamente sobre nós. Precisamos aumentar os impostos e limitar a liberdade de pessoas mais um pouco para resolver isso. Os anos 2000 começaram com o papo do aquecimento global. O planeta iria aquecer, cidades à beira-mar seriam alagadas. Como nada disso aconteceu, ao contrário, a temperatura parou de subir e tivemos até alguns invernos bem frios desde então. Em 2010 começaram com o papo de climate change, ou seja, não é mais aquecimento global, agora é mudança climática. Mas continua sendo urgente e vai matar todo mundo. Ninguém sabe como, mas vai. Segundo uma parasita esquerdista muito conhecida lá em Trumpilândia, de alcunha Alexandra Ocasio-Cortez, ou AOC, o mundo vai acabar em 12 anos se vocês não passarem a obedecer ao socialista mais próximo de vocês. Virem escravos dos esquerdistas ou o mundo vai acabar. O mais curioso desse tipo de discurso é que eles falam como se soubessem resolver o problema. Não sabem, não têm nem ideia de como fazer isso. Essa atriz, que interpreta uma parlamentar lá no Congresso Parasitário Americano, a tal da OAC, inventou um tal de Green New Deal, ou Novo Acordo Verde, que é um folheto de 12 páginas para salvar o mundo da destruição climática completa. Entre as coisas que ela rabiscou lá, só pediu para matarmos todas as vacas, pararmos de usar avião e carro, dentre outras coisas totalmente utópicas. Só isso que era o plano dela. Algo absolutamente impossível de implementar na prática e, se fosse implementado, causaria danos muito piores do que os que ela estava pretendendo resolver. Mas a história é sempre essa com malthusianos. A solução que eles vão dar não importa, eles querem que você se assuste com um problema catastrófico, assim você precisa se arrepender de existir e entregar toda a sua liberdade numa bandeja para que políticos socialistas honestos e bem-intencionados te salvem. Sim, vai nessa. Lógico que para esse povo é muito conveniente esse dado de que 97% dos cientistas concordam que aquecimento global existe e é perigoso, conforme qualquer artista da Globo e político de Partido Democrata vai confirmar para você. É um consenso científico, 97% dos cientistas concordam. Quem não acreditar nisso é um terraplanista do clima.
como ousa questionar aos socialistas se existe um consenso científico sobre isso? Mas então vale a pena a gente entender de onde que surgiu isso? Quantos cientistas realmente responderam essa pergunta? Quem fez essa pesquisa? Porque, veja, a ciência é por natureza anticonsenso. De fato, entre cientistas, na maior parte das áreas de estudo sérias, raramente existem muitos consensos sobre temas atuais, porque a ciência precisa ser questionadora, precisa buscar novas visões sobre temas. É assim que a ciência funciona. Se houvesse um consenso científico e então ninguém sairia dele, estaríamos ainda hoje na mecânica aristotélica, né? Talvez ainda acreditando que a Terra é plana, porque, lembra, isso já foi consenso um dia. Ciência funciona com o método científico. Você observa a natureza, faz uma hipótese, elabora uma forma de testar essa hipótese, faz teu teste e, com base no resultado, chega à conclusão de que a hipótese é verdadeira, falsa ou indeterminada. Isso é ciência. Até que alguém veja o mesmo fenômeno por outro ângulo, lance outra hipótese, experimente de outra forma, chegue a uma conclusão talvez diferente da sua. Assim, ninguém precisa de democracia de cientistas. Cientistas votando no que acham melhor para determinar o que é válido ou não em ciência é uma coisa absurda. Não é assim que o método científico funciona. Se todos os cientistas do mundo acham uma coisa, mas o seu experimento determinou outra, todos os cientistas do mundo estão errados, e você está certo. Método científico não é democracia. Mas, por exemplo, dizer que o gás carbônico, o CO2, causa efeito estufa é um fato científico bem estabelecido. Existem vários experimentos que você pode fazer, podem ser reproduzidos por outras pessoas que vão chegar nessa conclusão. Você bota num balão de ensaio uma determinada quantidade de CO2, incide luz solar ali, e você vai ver que tem um aquecimento devido ao fator. Outras teorias, como evolução por seleção natural e que o planeta Terra é um geóide que gira em torno do Sol, a mesma coisa. Existem experimentos fáceis de serem reproduzidos que permitem chegar a essa conclusão. Evolução por seleção natural você demonstra num microscópio com bactérias, acontece na sua frente. E lógico, podem inferir o mesmo fenômeno na natureza através de arqueologia. Tem dúzias de experimentos que qualquer um pode fazer para provar que a Terra é redonda, ou um geóide para ser mais preciso. Como libertário, acho que o movimento terraplanista e o movimento do design inteligente têm todo o direito de achar o que quiserem achar, fazerem as pesquisas que tiverem vontade. Tem até um vídeo que eu explico isso. Acho até positivo para a ciência que todo momento existam pessoas questionando tudo, mas não contem comigo nessa viagem. Outras coisas que são fatos também são medições diretas. Alguns países do mundo medem a temperatura desde os anos 1800 e parece haver mesmo aumento na temperatura média desde então. Pode-se atribuir isso à precisão de termômetros e ao fato de que nem todos os lugares do mundo tinham sua temperatura medida nos anos 1800, ao contrário de hoje, mas mesmo desconsiderando tais fatores, há sim um aumento de temperatura no planeta de 1800 para cá. Mas lembre-se, essa época é conhecida hoje como mini era do gelo, ou seja, realmente, por volta dos anos 1800, a Terra estava muito mais fria do que o normal em outras eras. Lógico, todas essas ideias são aceitas pela maior parte das pessoas. Também, lógico, é impossível negar que o ser humano tem modificado o ambiente, tem jogado poluição na atmosfera, o que inclui gás carbônico, lixo nos rios e oceanos, tem alterado paisagens de floresta para pasto e muito mais. Tudo isso são fatos conhecidos, não controversos. Isso não quer dizer, porém, que o aquecimento global é causado apenas pela ação humana, ou principalmente pela ação humana, pelo CO2 liberado nas atividades econômicas. E mais do que isso, também não quer dizer que esse aquecimento é perigoso e urgente. Se 97% dos cientistas realmente concordassem que a coisa é culpa do homem principalmente, e que essa mudança é urgente e perigosa, isso seria realmente preocupante. Mas essa história dos 97% começou com um artigo escrito por uma pesquisadora de nome Naomi Oreskes, em 2004, que estudou 928 artigos sobre mudança climática publicados em revistas científicas. Desses 928 artigos, ela descobriu que 75% desses artigos concordavam que o ser humano tinha alguma influência no clima global, ou seja, era responsável, pelo menos em parte, pelo aquecimento global nos últimos 150 anos. E nenhum artigo ia contra essa ideia. Até aqui, sem surpresa, é bem provável isso mesmo. A ação humana tem alguma influência no clima. O que questionamos é se é uma influência significativa no clima.
Isso não foi pesquisado. Esse artigo foi citado no documentário do Al Gore em 2006, que, porém, alegava que se tratava de um estudo de todos os artigos revisados por pares no mundo todo e mudou o entendimento final, dizendo que ninguém questionava que havia aquecimento global causado pelo homem e que isso era um problema urgente. Note a sutileza, os artigos originais diziam que o homem era parcialmente responsável, e só 75% deles diziam isso. Não chegavam a fazer previsões sobre isso ser preocupante ou ser significativo ou não. No documentário do Al Gore, a coisa mudou de figura, virou 100% dos cientistas concordam que o homem é 100% responsável pelo problema e que isso é um problema urgente. Mas sabe, cientistas, até pessoas em geral, ficam desconfiados com coisa de 100% de certeza. Isso não é típico de ciência. Como esse consenso do Al Gore pareceu coisa de débil mental para quem leu o documentário, alguns pesquisadores da Universidade de Illinois, em 2009, resolveram fazer uma pesquisa real sobre o tema e mandaram um questionário para cerca de 10 mil cientistas de áreas ligadas ao clima. Não apenas meteorologistas, mas físicos, matemáticos, enfim, qualquer um ligado ao tema. Perguntaram duas coisas. Primeira pergunta: você acredita que a temperatura do planeta subiu nos últimos séculos? E a segunda pergunta: você acredita que a ação do homem é um fator que contribui de forma significativa para isso? Eles receberam 3.146 respostas, das quais 90% concordavam com a primeira e 82% concordavam com a segunda. Reparem, não perguntaram se o aquecimento é algo urgente ou danoso, apenas se havia crescimento desde a Era do Gelo e se o homem havia contribuído para isso. Coisas que até eu provavelmente responderia que sim. Curiosamente, entre meteorologistas, apenas 64% responderam que sim à segunda pergunta. Imagina-se que meteorologistas têm um maior conhecimento sobre o tópico. Mas, dentre todas essas respostas, alguns poucos cientistas se descreveram como especialistas em clima. Apenas 77. Veja, não existe uma faculdade que forma especialistas em clima. Você tem meteorologistas, tem físicos, economistas, pessoas que estudam o assunto. Dentre esses, alguns se autodenominam especialistas em clima. E olha só, o fato de se denominarem assim, numa época em que essa questão climática já estava politizada, é meio uma visão de que são de esquerda, que encaram tal crise climática malthusiana como séria. Pois bem, 77 cientistas se descreveram dessa forma. E desses 77, 75 responderam sim para a segunda pergunta. Olha, chegamos no número. 75 sobre 77 é 97%. Ou seja, de 10 mil cientistas pesquisados, com respostas de 3.146 cientistas, os jornalistas pegaram só 77 dessas respostas porque eram as que melhor batiam com o preconceito deles. Eles queriam um maior número próximo de 100%. Mas esse número circulou na imprensa na época, mas não atraiu muita atenção. Só foi mais usado depois como evidência de que esse número de 97% estava certo, porque foi comprovado por mais de um estudo. O estudo principal, de onde o Obama tirou esse número e citou no tweet dele, foi um outro estudo de 2013, feito por um pesquisador australiano de nome John Cook, em colaboração com vários outros pesquisadores, que avaliou 12 mil artigos sobre mudanças climáticas e chegou à conclusão de que 97,1% deles concordavam que gás carbônico, CO2, causa efeito estufa e que é, pelo menos parcialmente, responsável pelo aumento da temperatura global. Veja, ninguém discute que CO2 causa sim efeito estufa, nem que isso é parcialmente responsável pelo aumento da temperatura. Nesses pontos, todos nós concordamos, mas é importante notar que dos 12 mil artigos avaliados nesse estudo, apenas 34% falavam sobre o tema. Os demais foram avaliados e descartados. E desses 34%, ou seja, 4.014 que falavam sobre o tema, 33%, ou 3.896, concordavam que a ação humana tinha alguma responsabilidade sobre o aquecimento, porque a ação humana aumentou o nível de CO2 e o nível de CO2 causou, ao menos em parte, o aumento da temperatura. Mas veja, isso não quer dizer que isso tenha sido o principal responsável ou mesmo um responsável significativo pelo aumento da temperatura observada, apenas que teve alguma influência. Mas o mais legal desse estudo foi além. Ele também procurou por estudos que acreditam que o homem, através da emissão de CO2, é o principal responsável
responsável pela mudança climática. Repara a distinção importante aqui. Uma coisa é o ser humano ter algum efeito, isso é certo que tem. Outra coisa é ser o principal responsável, ou ser significativamente responsável por isso. Mas o ser humano ser significativamente responsável foi pesquisado também nesse paper do John Cook. Sabe quantos estudos chegavam a essa conclusão? 64. Veja só, 0,5% dos 12 mil estudos originais, ou se preferir, 1,5% dos 4.014 estudos que tratavam do tema, apenas 1,5% consideravam que havia evidências de que o homem é o principal responsável por isso. Pior, uma avaliação crítica posterior feita por um pesquisador alemão reduziu esse número para 41 estudos, e mesmo o número de estudos que concordavam com o óbvio que há algum efeito do homem no aumento da temperatura também foram revisados muito para baixo. E veja, em nenhum ponto o estudo diz que essas mudanças climáticas seriam perigosas ou urgentes. Essa parte foi simplesmente inventada pelo Obama e outros socialistas. Lógico, é importante colocar a coisa como urgente para fazer a grande jogada malthusiana deles e roubar a liberdade de pessoas. Ou seja, esse consenso de 97% não passa de consenso sobre coisas óbvias e ainda é, mesmo nesse ponto, questionável, porque ou foi derivado de 2 estudos com uma amostra ridícula de 2%, ou foi má interpretação de um outro estudo que ainda assim é questionável. O que se pode dizer é que cientistas, na sua maioria, mais de 50%, mas não 97%, concordam que gás carbônico gerado pelo homem causa efeito estufa e isso contribui em algum grau para o aumento da temperatura. Não que isso seja a principal causa, nem que isso seja algo urgente ou crítico. Em momento algum, cientistas colocam coisas como urgentes ou fim do mundo, ou ainda como certeza de que a ação do homem causa o problema. Isso acontece por um motivo simples: não há como fazer experiências com o clima, como eu expliquei lá no meu primeiro vídeo sobre o tema. Para ter certeza que a ação do homem é a principal responsável pela questão climática, você precisaria ter 100 planetas Terra para colocar 50 com população humana e 50 sem, e fazer experiências e ver o resultado. Isso é impossível, como eu falei, aliás, nesse meu primeiro vídeo sobre o tema. Tudo que esses cientistas fazem é covariância estatística associada a resultado de experimentos locais. Você pode simular o efeito de mais CO2 na atmosfera em um laboratório e concluir que mais CO2 leva a um aumento do efeito estufa. Isso aumenta a temperatura. É claro que o ser humano lança mais CO2 na atmosfera, mas calcular o grau de aumento da temperatura que advém disso é impossível, porque não há como eliminar outros fatores. Vulcões que jogam particulado na atmosfera, plantas que absorvem mais CO2 se a concentração for maior, quantidade maior de vapor d'água, que é um gás de efeito estufa mais sério que o CO2, mudança da atividade solar que segue um ciclo próprio dela. Existe um sem número de outros fatores que é impossível eliminar completamente numa experiência científica desse tipo. Tudo que temos são especulações simplificadas. Mas o meu ponto principal dessa oposição nessa discussão não tem nem a ver com a ciência em si, tem a ver com socialismo e com malthusianismo. Mesmo que, por hipótese, o planeta esteja mesmo aquecendo por culpa humana, não há por que acreditar que governos seriam capazes de resolver o problema com ações aleatórias usando força e leis. Apenas a tecnologia e o livre mercado têm capacidade de resolver problemas complexos como esse, da mesma forma que resolveu todos os outros anteriores. A verdadeira crise da mudança climática é essa tentativa de escravizar as pessoas com um discurso errado, retirar sua liberdade em nome de uma questão que não está comprovada nem de leve no meio científico, e com base em propostas de políticos socialistas que ninguém sabe se realmente resolveriam problema algum, a não ser o problema dos políticos que querem se eleger e roubar você. No meu vídeo anterior, eu disse que acreditava no consenso, acreditava que o aumento da temperatura era causado principalmente pelo homem, mas já ressaltei que, mesmo naquela época, não acreditava em soluções políticas. Se houvessem soluções, seriam tecnológicas. Nesse vídeo eu me retrato, eu mudei de ideia. De fato, não há evidências suficientes sequer para dizer que o aquecimento global é significativo ou é causado pelo homem. A insistência da mídia e de políticos socialistas em empurrar essa narrativa, isso sim é uma crise. Quer acabar com a real ameaça climática do futuro, acabe com o governo.
Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.